Olá pessoal, então vamos iniciar agora realmente executar o programa, tá? Esse programa que está aqui que vocês vão fazer. E aqui, antes, vamos dar uma entradinha para dar uma olhada como é que ele funciona aqui na prática. Então eu estou aqui no newrpflex.local.com, vou chamar aqui, eu coloquei esses programas aqui no diretório hoteleiro, isso na minha máquina. Depois vocês colocam onde quiser na sua máquina. Aí eu vou chamar o programa Cadastro Curso. Quer dizer, Cadastro entre parênteses Curso, que é o programa que vai executar o cadastro. Ele está chamando o programa. Esse programa traz cadastro caixas. Ó, note esse título aqui, vocês vão programar e tal. A gente tem que botar no incluir. Enfim, vocês conhecem bem uma tela de cadastramento de produto. E aí, ele vai lá, edita uma determinada caixa, estava aqui a descrição dela, largura externa, comprimento externo, tipo, está aqui a descrição, campo largura, comprimento, tipo, e se eu salvar, ele vai salvar o que eu atualizei aqui, se eu voltar de volta para o browser. Então esse é um programa bem típico de cadastramento, com uma tela só, e se eu for alterar, eu clico aqui, se eu for incluir aqui, aqui eu posso copiar um registro e aqui eu posso deletar um registro. Então nós vamos programar tudo isso. Entrando aqui então na parte de programação, agora já vamos entrar detalhadamente instrução por instrução. Então a primeira instrução é o namespace rpflex. Então como a gente tem esses dois diretórios, né, o RP e o RPLite, precisa colocar aqui qual é, vamos dizer assim, o projeto. E o projeto tem o nome de rpflex, embora o diretório chama-se new. Mas você sempre vai escrever namespace rpflex. Aí os dois comandos seguintes, você vai dizer quais são os programas ou as classes que você vai usar nesse seu programa, né? Aqui você vai dar o nome dos programas, e mais para baixo você vai dar o nome da classe. Vamos convencionar aqui. Nome de programa tem sempre letra minúscula, tudo minúsculo. Você pode ver aqui no diretório, é tudo letra minúscula, nunca letra maiúscula. Já a classe não, pode começar com a primeira letra maiúscula, então a partir da segunda já tem uma conotação mais diferente. Bom, require once, nós estamos chamando aqui core folder, metadata, rpflex, master detail. Então nós vamos usar a classe master detail, que a maior parte das vezes que você vai fazer um cadastramento é essa classe. Também existe a classe checkModel, rpflex, né, que permite a pessoa marcar os registros. Então, devido a isso, ela não pagina. E existe também a master detail tree-view, que é para quando você faz um programa que tem várias telas de edição, uma seguida da outra, da mesma tabela, tal, que é o caso de estrutura de produto, de categoria sobre categoria. Em alguns programas foi necessário criar essa classe. Então aqui você tem da onde é que ele busca. E aqui você tem ainda a chamada do model. Então nesse programa primeiro que nós vamos fazer, já tem uma query que a gente colocou no model. Quer dizer, eu estou reaproveitando, vocês vão ver até que é interessante pelo fato de eu reaproveitar, uma query que eu usei num outro programa. E aí eu coloquei ela num programa específico, que é o model, para permitir que os dois programas acessem essa mesma classe. Aí vem a descrição da classe, quer dizer, aqui que eu vou herdar, que eu vou instanciar a classe. Então a gente escreve assim, class, cadastro, então esse é o nome da classe que eu estou dando aqui no meu programa. Então eu estou criando agora uma classe cadastro, que ela está herdando, está sendo estendida da classe rpflex mtd master detail, que é uma classe do nosso core. Então eu vou poder utilizar todos os métodos e todas as propriedades que estão definidos no master detail. Aí, em primeiro lugar, eu escrevo a função construct. A função construct, ela é utilizada sempre logo de cara. Começou o programa, ela pá, é executada. Então ela é underline, underline, construct. Abre, fecha parênteses, abre chaves. Aí tem os comandos register file, para dizer, ó, estou usando aqui, parent, dois pontos, construct.
Então aqui eu estou dizendo assim, ó, eu estou chamando o construtor do pai direto, porque tem uma jogada lá que você pode chamar outros comandos de outras classes, principalmente do avô, do bisavô, do tataravô. E aí eu estou dizendo aqui o nome do metadados, então veja como é importante o metadados. Todo o processo vai usar o metadados que nós definimos, o CX, que é o caixa, barra treinamento, barra cadastro. Então isso aqui é o diretório, é o local onde está o programa. Então você vê que aqui tudo letra minúscula. E no entanto aqui a minha classe ficou com letra maiúscula, assim como aqui as classes lá do core também estão com letras maiúsculas. E aqui o diretório. Então você vê também que eu não estou dizendo o nome do programa, porque o nome do programa, lá no meu diretório aqui, ele sempre tem que ser igual ao nome do subdiretório acima dele. Em qual diretório ele está cadastrado. E aí, em cada subdiretório aqui, só pode ter um programa, porque é esse programa que ele vai chamar. Aí, vem algumas diretivas, são funções que apenas definem um basicão. Set title, cadastro de caixa. Lembra quando eu mostrei lá o programa? O título lá estava cadastro de caixa. Report title. Então, isso aqui é quando eu aperto no botão imprimir, eu vou gerar um relatório, um gerador de relatórios. Então, não preciso escrever nada, apenas o título do relatório e botar lá, ele já gera o botão de impressão. O set help. Isso aqui é onde vão ser catalogados os helps desse programa, quando a pessoa aperta lá no botão de help, cadastro de caixa. Isso aí é uma coisa que a Cristina está fazendo, cadastrar direitinho todos os helps de cada um dos programas, embora futuramente a gente vai ter helps dentro de cada campo. Bom, aí vem os botões. Então agora já pega mais pesado. Então o primeiro botão é o Add Insert Action. Então eu estou definindo aqui a ação que vai ter quando a pessoa apertar no botão incluir, né, aquele que está em cima. E aí eu digo qual é o record template, quer dizer, onde é que vai ser disparada a função que vai mandar a tela vazia para o usuário. Então nós vamos ver que é na função record template. Então essa função é você que vai escrever. E é nela que você vai verificar se é inclusão, alteração e tal, e vai mandar para o PHTML. E aqui um texto que aparece quando você passa o botão em cima. E aqui, quer dizer, eu estou clicando num botão, tá? Ou de inclusão, ou de alteração, ou de deleção, ou até de cópia. A partir daí você já no programa essa parte de mandar os dados. Então os dados do browser vão ser mandados para a tela, para o HTML, o usuário vai receber aquilo e vai digitar. Aí ele vai ou digitar em voltar ou digitar em salvar. Quer dizer, esse botão salvar também não é nosso, está lá. Mas quando ele apertar nesse botão de salvar, o programa vai para onde? Vai para essa função aqui. Então essa função, que é a mais complexa sempre de um programa, é onde eu vou salvar tudo aquilo proveniente do que o usuário digitou na tela de edição. Aí tem um botão, a Edit Button, é outro botão dentro do grid. Lá tem editar, deletar e copiar, são 3 botõezinhos. O insert é lá em cima, o editar, deletar e copiar é no browser, do lado do browser lá. Um é o lapisinho, a lixeira e cópia. Record Edit é o nome da função que vai buscar o registro. Então está aqui, ó, Record Edit. É aqui que está escrito a função que diz assim, onde é que eu busco o registro? Cadê a query? Depois eu escrevo também o desenho do lápis. Então você vê, você pode até mudar aquele desenho lá. Alterar essa caixa, o texto que aparece. Aí ela tem aqui esse comando que é meio comprido, mas em 90% dos casos você vai usar exatamente do jeito que está aqui, Content. Que tem várias formas de apresentar a tela de edição. Uma é ali, como nós já apresentamos, uma nova janela. Então é Content. Aí tem a forma de apresentar sem queimar a tela principal. Então você pode colocar outra. Você pode colocar uma segunda tela, enfim. Mas normalmente vamos falar só dessa Content. Depois nós vamos ver os outros tipos desse parâmetro aqui. Save Record, da mesma forma que na inserção, eu tenho a rotina de salvar,
normalmente, não necessariamente, é a mesma rotina, certo? Para salvar uma alteração. E aqui, basta escrever a palavrinha copiar caixa, foi feito de tal forma que escreveu aqui no último parâmetro alguma coisa, ele já entende, você quer ter aquele logotipo, aquele botão de cópia e já vai fazer todo o processo. Então, quando você copiou, você vai lá, você vai receber o registro como se fosse uma alteração, mas vai ter um processo especial de cópia. Bom, aí tem o delete. O delete é fácil. Você vai dizer onde vai ser a função que vai deletar esse registro, né? Você vai deletar e a lixeira e o texto que sai impresso lá. E aqui, na deleção, essa função ainda mostra um diálogo, uma caixa de diálogo, para confirmar se o cara realmente quer deletar aquele registro. Bom, aí tem essa parte do filtro. Quer dizer, no próprio sistema já tem um filtro facilitado, né? Quer dizer, que é quando eu chego e aperto aqui, ó. Tá vendo aqui? Filtros. Então, se eu clicar aqui, nesse caso eu tenho um filtro aqui, mostrar inativos ou não mostrar inativos. Então, se eu não clicar aqui, se eu clicar aqui, ele vai mostrar os inativos. Se eu não clicar, ele não vai mostrar. Quando eu clico aqui, eu preciso clicar em atualizar para eles trazer, então, também os inativos. E aí, eu tenho esse negócio aqui. Mostrar inativos é o texto. Aqui, no caso, para mostrar os inativos, eu não preciso mais fazer nada, não preciso filtrar nada, porque eu vou trazer tudo. Agora, se eu for colocar ele em true, quer dizer, for mostrar os inativos, não vai ter filtro. Mas se eu não for mostrar, que é o caso original, quer dizer, é o caso que o programa vai nascer com essa situação, os CX status tem que ser igual a 1. Quer dizer, apenas os ativos é que vão ser mostrados. E eu vou começar então com a situação falsa, quer dizer, com a formação dele não mostrar os inativos, apenas mostrar o CX status igual a 1. Se aqui tivesse true, então ele ia mostrar de cara esse filtro aqui, ou seja, ia mostrar todos. Como eu coloquei falso, ele vai se basear nesse filtro aqui e mostrar apenas os ativos. Depois eu tenho o Word, leitor, layout, editor. Então aqui eu digo a forma como ele vai cuspir a tela. Então, o nome lá da tela, né, quando entrar nessa tela, vai ter um título, cadastro PHTML. Então, é aqui, ele sabe, cadê o PHTML? Cadê o HTML que vai me servir para que o browser saiba exatamente como é que ele deve formatar a tela? Por isso que, no cadastro PHTML, tem que ter todos os campos que eu escrevi, que eu mandei ficar visível. E aí depois, além disso, o próprio framework, se você disser que o campo não é visível, ele não vai aparecer, embora ele esteja no PHTML. O PHTML está aqui, é HTML puro, certo? Então, aliás, esse caso aqui, ó, como eu escrevi esse comando script aqui, quer dizer que eu posso usar JavaScript aqui. Mas vamos ver isso aí depois. E aqui eu defino, depois nós vamos tratar um pouquinho, um cursinho de HTML, onde eu defino exatamente quais campos vão aparecer na nossa tela. E aqui tem um for each, que é um comando do framework também. Muito bem, vamos continuar aqui no nosso programa. E acabou o construtor. Então disse aqui também qual é o metadados e before render, que é uma função que, vamos dizer assim, antes de eu editar o registro, eu quero fazer umas mudanças, principalmente carregar mais alguns dados lá para a tela. Então nós vamos ver como é que eu faço isso nessa função escrita chamada before render. Aí começo a escrever o programa. Vocês vão ver que tem algumas jogadas aqui meio assim questionáveis, no sentido que hoje é moderno você escrever funções pequenas. Cada função está fazendo um negocinho, cada função está fazendo um negocinho. Eu pessoalmente não gosto muito, mas é a técnica. Inclusive, agora tem até esse termo microserviço que parte desse princípio. Então, aqui, eu tenho a primeira função, que é o read data. Tá? Então, eu escrevi aqui em cima, ó, você, para ler o registro, você vai editar, né, no record edit. Então, ele pega e vem para o record edit. Record edit está aqui.
O record edit, o que ele faz? A primeira coisa, ele vai buscar qual é o ID. Porque quando o camarada... A record edit vai ser chamada quando for uma alteração. Editar. Ou seja, quando o usuário apertou no lapisinho lá, naquele botão. A ação, então, daquele botãozinho que tem um lápis é chamada função record edit. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é precisar, opa, que registro que o cara digitou ou clicou. Então, agora eu preciso buscar o ID daquele registro que foi selecionado. Então, ID é igual. Aí eu uso essa função. De que é essa função? Lá no MasterDT. É uma função getServer, que tem uma outra função dentro dela, get, que busca dados da estação. Nós vamos ver que tem o post também, que pode buscar dados da estação. E aqui, o campo que eu quero. Qual campo você quer lá do registro? Lembra do ID no metadados, que tem que ser único? É esse campo que ele vai pegar. Então, eu vou saber, pô, é esse registro aqui que o cara vai querer alterar. E aí eu vou até ver se ele já existe, o nome igual, tal. ID igual a isso. Vocês vão ver que às vezes no meio do programa tem esse comando aqui assim. É que o cara fala, puta, eu não me lembro se eu li ou não li. Ah, vou chamar o comando de novo. Dá na mesma. Você rechamar de novo. Só precisa tomar cuidado, porque às vezes, inclusive, esse campo aqui foi modificado. Então você tem que realmente chamar de novo lá da estação o dado para vir até você. E aí, nós vamos chamar uma outra função. Podia botar aqui, tá? Mas está sendo chamada a função readData, que está logo aqui embaixo. This, por quê? Porque ela é uma função, ou um método, daqui do nosso programa, dessa classe aqui, da classe que eu estou criando, da classe cadastro. Então, eu coloco o this também na frente desse comando. Toda vez que se não tiver o this, é porque é uma função maluca aí que eu estou chamando, que está também sendo chamado, o programa está sendo chamado lá no começo do programa para dizer onde é que está essa função. Aí ele vai ler. Então o que eu tenho que fazer agora no readData? Tem que fazer a query, né? O select. E nós vamos aproveitar a query que já existe, que é uma query lá de leitura, que funciona já para outros programas. Então, ela está definida no programa, na classe cadastro CX Model, que eu disse onde é que está esse programa. Então, vamos até o programa Model, abrir aqui, cadastro CX Model. Abrir, já estava aberto aqui. E aqui tem uma função, ó, ler caixa, que é exatamente a função que eu estou chamando aqui, ó, ler caixa, entre parênteses ID. Então, chego lá, function, ler caixa, default, ID igual a 0. Se não vier nenhum ID, se o cara abrir e fechar parênteses na chamada dessa função, porra, não definiu qual é o ID, eu assumo 0. Aqui. Defino um array, isso aqui vocês aprenderam no curso de select, né, de query, SQL, select, cxid e os campos. E o from, colocando inclusive a empresa, ó, session é um campo que foi gravado logo que carreguei, que fiz a autenticação, ele jogou na memória, numa área chamada session, o ID EA1 da empresa, que o cara tinha a senha, por isso que entrou. E aí também eu só quero ler os registros que estão com CX status igual a 1. Quer dizer, aqui eu estou lendo, vocês olhem que quem fez a query do browser foi o core. Então, a partir das informações do metadados, o programa foi lá e gerou a query. Então, você não escreveu a query para fazer o browser inicial. Agora, para ler o registro, e é por isso que às vezes você pode colocar aqui na tela de edição, novos campos que não estão no metadados, porque é você que faz a query. Mas não se recomenda, porque todo esse processo de edição, o metadados também influencia, porque lá está definido os tipos de dados. Então, por exemplo, se for um campo date, você definiu lá, pronto, ele já vai colocar lá o calendáriozinho, se for um campo option também, enfim. Bom, aí tem toda essa informação. From, tal, session, status igual a 1. E aí, você viu que aqui quando ele está perguntando se o ID é maior que 0. Mas eu sempre
só entro nessa função quando o cara clicou no botãozinho de alterar, e aí sempre tem ID. Por que ele está perguntando se tem ID? Porque, na verdade, essa função está sendo usada por outras pessoas que fazem listagens do caixa para alguma finalidade qualquer. Não é a listagem, não foi usado essa query para fazer o browser. Essa foi gerada pelo metadados. Então, aqui pode ser que realmente é um registro que já existe, que tem ID, então ele só vai colocar and cxid igual ao ID que eu li lá, né? Aí, li e mandei via parâmetro para cá, ó. Na função eu estou colocando aqui ID, parâmetro ID. O default é 0, mas se vier, ele assume o que veio lá do servidor. E aí, se não tiver ID, se o ID não for maior que 0, aí eu até vou classificar essa listagem, porque aí vão ver todos os registros, em ordem alfabética, pela descrição. E retorno, tá? Faço aqui o getDB, né? Executo a query, que eu montei aqui. Isso aqui é uma query dinâmica. Ela se modifica a partir dos parâmetros. Diz getDB, executa a RET SQL. E aí ele vai executar a query, que está definida aqui no SQL, e vai jogar os dados em arret, e eu vou retornar a arret. Então, o meu programa vai receber aqui em arret, e eu defini o campo como record, quer dizer, a função readData aqui é que vai me devolver. Aí ele escreveu arret, mas não importa. O nome aqui pode ser diferente. Porque agora eu estou dizendo assim, não, manda lá aquele negócio lá, aqueles dados que você colocou lá no arret, me joga aqui. E dei o nome nesse array aqui de record. Aí eu recebo ele e já pego e falo this record template. O que faz o record template? Chuto o dado para a tela. De que forma? Baseado nesse ID, eu já mando também o ID e os dados do registro. Por que tem esse 0 aqui? Porque lembra daquele array daquela query que nós fizemos? Nessa query aqui, ela, na verdade, pode ler mais que um registro. Ela pode ler mais que um registro, ela já pega e manda assim, no registro 0, manda um registro, no elemento 1, manda outro registro, no elemento 2. Então, é um array bidimensional e o primeiro endereço indica qual é o registro e dentro daquele registro tem os campos. E aí nós vamos ver que é um array, nesse segundo nominal. Quer dizer, eu tenho o nome de cada campo e o seu conteúdo. Quer dizer, o nome de cada campo é o endereço do elemento, dentro do registro 0, no caso, e o conteúdo é o que está escrito naquele campo. Bom, fizemos isso, pimba, foi lá para o servidor, lá para a estação. Foi lá para a estação. Chegou lá, o cara preencheu tal e devolveu. Quando ele devolveu, para onde vai? Lembra lá em cima? Vai para o edit, editor, record tal, foi para save record. Pronto. Aí agora você vai escrever o save. Então, é isso que, principalmente, entre outras coisas, a plataforma faz. Quer dizer, porra, eu programei aqui 10 linhas de programa, escrevi o metadados e tal, mas eu tenho um programa que tem todas as funcionalidades lá, de mudar, de o usuário mexer no campo, mexer na forma, fazer filtro, os botões de bonitinho lá, o browser, é isso. Tá? E para fazer tudo isso tem que seguir as regras que nós estamos vendo aqui. Bom, vamos em frente. Aí tem o delete button. Button record delete, a função que vai deletar, a latinha de lixo, isso aqui é um negócio do CSS, tá? Definindo que uma latinha de lixo pode ser ou do próprio Kendo, que nós estamos usando. Outras pessoas usam do Bootstrap, que também tem uma sequência grande de desenhos que são definidos pelo seu nome. Excluir caixa, e aí tem, no caso da exclusão, aparece ainda um diálogo perguntando para confirmar. Deseja mesmo excluir essa caixa? Para o cara não deletar um negócio sem querer. Tal, se apertar lá na lixeira. Aí, add set filter, mostrar inativos. Então, vamos ver onde é que está o delete, record template. Beforehand aqui. Bom, então vamos agora estudar a record, o beforehand. Já vimos essa aqui. Antes de mandar os dados lá para o nosso amigo estação,
eu quero fazer uma jogadinha em cima da tela. Então aqui agora já é uma ação minha, programador, que vou modificar um negócio que vai aparecer na tela. Isso aqui, pessoal, não tem muito complexo para você programar isso fora da plataforma RPFlex. Na plataforma RPFlex, simplesmente alimentar uma função, tá? Vamos ver como é que faz aqui, ó. Function before render, tal, custom record template, get record. Eu vou ler uma tabelinha. No caso aqui, lá no model também, que se chama ler o H4. Então é um arquivinho que contém tipos. Tem tipos lá, então tipo de caixa. E aí eu leio aqui essas caixas, esses tipos, monto aqui um array e defino, inclusive, qual é o elemento que está selecionado, porque se for uma alteração, eu estou montando um campo chamado tipo. Esse campo chamado tipo vai pegar os dados de um parâmetro. Esse parâmetro está designado aqui. Então eu li essa tabela de parâmetros, trouxe ela para um array, nesse array. Só que como eu estou alterando um registro, já existe um tipo que está selecionado para esse registro. Então, quando eu faço array, eu através desse comando aqui, eu verifico se o conteúdo está selecionado. Se é aquele que está selecionado. Quer dizer, se o tipo que está gravado é o mesmo tipo que está sendo lido naquele momento do array. Se for, eu crio uma coluna a mais. Quer dizer, eu posso criar colunas a mais no array. Então eu crio uma coluna com o nome selected. E aí, lá no PHTML, ele vai apresentar como elemento já definido para aquele registro o tipo correspondente a ele. Isso aqui nós vamos ver de novo, tá? Num outro programa. Mas o que eu quero mostrar mesmo aqui é o comando setVariable. Então esse é um dos comandos que permite eu alterar ou incluir alguma coisa no PHTML. O PHTML, que é um HTML, ele é meio burro. Ele faz lá as coisas, ele é bem chapado, bem definido. Você não consegue fazer comandos mais fortes. Por isso que tem o JavaScript. O JavaScript que manipula muita coisa lá no HTML. Mas na nossa plataforma, eu também posso preparar arrays. Quer dizer, eu leio de uma determinada tabela um conjunto de dados e esses dados são apresentados lá através do setVariable. Então aqui eu escrevo setVariable, o campo que vai receber esse array e os elementos desse array, né? Através do array, porque eu dei aqui a get, né? Aqui em cima eu fiz o get no arret. E aí depois eu joguei um a um, fiz um for each e coloquei tudo no arret, ó. Arret A, fui montando um novo array, colocando esses elementos. Então vamos ver agora lá no PHTML como é que fica. No PHTML eu crio o elemento, no caso tipo, e vai aparecer a palavra tipo, mas o ID é cxTipo, né, que é o nome que eu estou colocando aqui. Aqui eu coloco já o nome do elemento mesmo. Vai aparecer na tela. Até para ficar mais fácil. Então, for each tipo, option, value, e descarrego lá o conteúdo. E coloco essa coluna aqui, porque esse for each aqui é um comando da nossa plataforma. Não tem nada a ver com o comando do PHP for each. Nada a ver. Quer dizer, a única coisa é que ele também roda o array todo. E aí vamos ver como é que é o efeito disso. Então, se eu entrar agora no programa, eu tenho aqui, ó, vou editar um registro, vamos ver se o programa está no ar ainda. E vocês estão vendo aqui, ó, tipo A. E aí vai aparecer. Opa, acho que já caiu fora o programa, né? Porque está demorando muito. Deixa eu chamar de novo aqui. Pumba, pumba. Tem tempo determinado. Vamos chamar a nossa empresinha. E aí vamos ver como é que funciona todo esse processo. Esse processo vocês vão usar bastante toda vez que vocês querem criar
um checkbox não, um combo box, né? A partir de uma tabela que você leu lá em parâmetros. Então, vamos chamar o programa aqui, caixa cadastros, vamos escolher um item, e vamos ver como é que está o campo tipo. Vamos ver que o campo tipo tem exatamente, ó, cliquei aqui, e apareceu apenas um tipo. Eu só coloquei um, usado para testar caixa produtos. Então, selecionei esse tipo, pronto, quer dizer, o tipo estava vazio e agora eu preenchi com esse tipo, que não é um campo obrigatório, quer dizer, se o cara não quiser colocar um tipo. Mas se tivesse mais elementos, apareceria uma série de elementos aqui. E aí, ele vai digitar, ele vai gravar no campo o tipo que está definido lá no metadados. Lembra no metadados quando eu defini o campo option? O option tinha o campo que aparece na tela e o que é gravado. Por isso que ele gravou a letra A, tá? Que significa essa aqui. Por exemplo, se eu voltar aqui, no browser, já vai aparecer agora o tipo correto aqui. A. Muito bem, vamos continuar vendo o programa aqui. Vamos voltar para o canal PHP. Fez toda a carreira, aí tem aqui o record delete. Então não esqueça de... Tem muito programa que a gente está vendo que o cara esqueceu de escrever o delete. Então, nada mais é do que ler o ID, né? Pegar o ID e dar um delete. Update cx7, cx status igual a 0, where cx ID igual a ID. Então, estou dando um update, não estou deletando o registro, estou colocando cx status igual a 0. Você viu lá no filtro que quando foi igual a 0 ele não lê. E depois aqui eu fiz um try catch, que é uma medida de segurança. O certo é você sempre fazer isso. Copiar igualzinho, a única coisa é que aqui está o select, a query, e o getDB está aqui, e aí se der pau, ele vem para cá. Então fica mais fácil depois, você tem mais informação quando dá pau numa query, quando você escreve dessa forma a leitura dos dados. Só que dá mais trabalho aqui. Muito bem. E aí vamos finalizar vendo o comando, a função save. Então, como eu falei, a função save realmente é ela que vai salvar tudo que a gente fez. Então, a primeira coisa, ele vê se teve conteúdo no campo cxid. Então, tem um comando php e set, que diz basicamente assim, esse campo é legal, tem informação e tal. Então, se teve, ele transfere para o ID, esse aqui, ó, é um if, numa linha só. Então, a condição, ponto de interrogação, se for verdadeiro é isso, 2 pontos, se for falso é isso. Então, se não tiver no registro lá alguma informação nesse campo, ele vai botar 0. Se tiver, ele vai botar o ID. Aí, nós vamos aqui escrever uma nova, vamos herdar uma nova classe, a classe RetJSON. Toda vez que você vai transmitir um dado em JSON, você precisa definir, chamar essa classe aqui, e vamos, quando você escrever o result, ele vai escrever em JSON e não em XML. Porque os dados podem ser transmitidos às vezes em XML, às vezes em HTML, existem várias formas de transmissão de dados. Hoje em dia se usa praticamente só o JSON. Bom, aí ele vai ver se o ID é igual a 0, quer dizer, vai ver se existe uma caixa com essa descrição. Então, só no caso de inclusão, no caso de alteração, não, né? Bom, aqui pessoal, depende do teste que você está fazendo, você pode não fazer esse if aqui. Por exemplo, se você não quer que o cara crie ou altere uma caixa com o nome de uma caixa já existente, aí você não põe esse if, tá? Mas se você quer fazer esse teste só para os novos registros, para ver se já não existe um registro com esse nome, aí você, if ID igual a 0, você seleciona, põe lá nome igual record, né? Testa se o nome é igual ao campo xdesk,
Esse Ed Lestes aqui, pessoal, é um negocinho chato, porque olha como que tem que escrever aqui, todo complicado, mas está sendo necessário por causa desse negócio de UTF-8, latim, enfim, problema de acentuação. Se você não colocar esse comando aqui e a palavra tiver acentuação, pode dar pau. Então, toda variável texto está tendo que colocar esse Ed Lestes aqui. Aí, se for esse caso, nós simplesmente vamos dizer caixa já cadastrada, e aí a gente usa exatamente esse novo objeto resulte aqui, que permite você dizer que sucesso foi falso, então ele vai encerrar aquela operação, vai dar uma mensagem, que sai em cima, aquela vermelhinha, caixa já cadastrada, resulte, e volta para o browser. O banco não aceita branco, então a gente teve que colocar aqui se o cara não preencheu o campo e tal. Eu poderia fazer uma consistência, não aceitar largura em branco, comprimento em branco. Aqui eu preferi fazer o seguinte, se o cara não colocou, para não delongar muito aqui, eu coloquei 1. Dane-se. Inclusão. Então, se o ID for igual a 0, como é que eu vejo se é uma inclusão ou uma alteração? Testando o ID. Se o ID for igual a 0, é inclusão. Se for diferente de 0, é alteração. Inclui registro, dou um insert, normal. Menciono todos os campos. E aqui embaixo, todos os conteúdos, né? Principalmente o nosso amigo Session, quer dizer, o ID do EA1. E também aqui no final, o conteúdo do status, que é o último campo. Se não, quer dizer, se não for igual a 0, tem ID. Se é ID, altera. Tem aí um tratamento especial para cópia, tá? Update. Porque se fosse cópia, aí também ele ia dar um insert. Update CX7. E aí eu altero todos os campos. Não sei se o cara, não sei qual campo o cara alterou. Eu mandei os dados para lá, ele preencheu lá a tela, pode até alterar todos, um só, não vou ficar testando. Vou lá e dou um update em todos os campos. GetDB, success igual true, voltou. Aí tem mais uma rotina final aqui, que é o seguinte, se for uma inclusão, eu também vou mandar o ID que foi gerado. Então, essa função aqui, insert ID, ela joga no campo ID, do registro que eu estou mandando, né? O ID. E aí, ele vai gravar, vai mandar esse registro de volta. Então é isso, pessoal. Com isso, a gente encerra esse programinha, que foi o primeiro, que é um cadastramento mais simples possível. Já teve essa jogadinha aqui do set variable, que já é uma jogadinha de você usar a renderização, quer dizer, o before render, em que eu alterei a tela de acordo com uma rotina própria, pegando dados de uma tabelinha de parâmetros, aqui no caso do sistema hoteleiro. Vamos lá, na próxima aula nós vamos ver exatamente o programa Caixa Produto, que é o programa que já tem uma tela de pai e uma tela de filhos, né? O pai é a caixa e os filhos são os produtos. Até lá, pessoal!